Boa noite, irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus, a primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo de número 4. Primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo de número 4. Nós vamos fazer a leitura dos versículos 9, 10 e 11. Todos encontraram? Diz assim a palavra de Deus. Espera um segundinho, irmãos. A bateria está acabando. Muito bem. Primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 4, versículo de número 9, 10 e 11. Diz assim a palavra de Deus. Sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmurações, cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons mordomos da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale segundo a palavra de Deus. Se alguém administra, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e poder para todo sempre. Amém. Oremos. Pai bendito, graça te damos, Senhor, por mais um dia na tua santa presença. Te agradecemos pelo privilégio de poder nos reunir como igreja para te adorar. Nós te louvamos, Senhor, por isso. Nesse momento nós estaremos meditando na tua palavra. Pedimos ao Senhor que, através do teu Espírito Santo, a nossa mente, o nosso entendimento sejam iluminados para que possamos compreender a Sagrada Escritura. Fala conosco, Senhor, através da tua palavra. Esse é o nosso pedido, a nossa humilde oração que te fazemos em nome do seu Filho bendito, Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, nós estamos fazendo a exposição da epístola do apóstolo Pedro, essa primeira epístola do apóstolo. Nós estamos no sermão de número 71 e nós estamos meditando aqui nessa perícope no seguinte tema: os salvos devem viver à luz da iminência do fim. Nós estamos em uma carta que foi escrita para cristãos em perseguição. Esses crentes estavam vivendo dias difíceis. Pedro os lembra que, mesmo sob sofrimento, eles não devem esquecer da prática do amor. E que eles devem expressar não só este amor cristão em palavras, mas também em ações concretas no corpo de Cristo. Hoje nós vamos ver 3 áreas práticas onde esse amor aparece: na hospitalidade, no uso dos dons e no serviço com poder. O nosso primeiro ponto é baseado no versículo de número 9.
E eu coloquei o seguinte tema no ponto 1. Pratique a hospitalidade sem reclamar. Pratique a hospitalidade sem reclamar. Volte seus olhos novamente para o versículo de número 9. Sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmurações. Pedro escreve para uma igreja perseguida, que sofre na mão dos vizinhos hostis, vizinhos que não eram a favor do cristianismo. Esses crentes estavam também sofrendo mulheres cristãs com marido descrentes. E não era fácil ser cristão na Ásia Menor. Manter-se firme na fé exigia coragem, exigia graça de Deus, exigia força de vontade dos crentes para glorificar a Deus em meio às adversidades, em meio às aflições, em meio à perseguição. A carta do apóstolo Pedro, essa carta gloriosa que nós estamos meditando, Pedro, ele nos chama à resistência. Ele nos chama a viver de forma resiliente, a viver um cristianismo forte e firme, com convicções bem fundamentadas na Sagrada Escritura, na palavra de Deus e na prática cristã. Uma vida que evidencia o caráter de Cristo. É isso que o apóstolo Pedro nos convida. Uma vida que resplandece em conduta, caráter em meio ao sofrimento. Nesse contexto, Pedro não dá ordens graciosas, mas ele fala algo surpreendentemente simples e muito prático. Sede hospitaleiros. Ele é muito simples aqui. Sede hospitaleiros uns para com os outros, sem murmurações. A hospitalidade era uma necessidade vital naqueles tempos. Um viajante, uma família que estivesse viajando naquele período, um viajante cristão que chegava em uma cidade estranha, como os nossos irmãos estavam fugindo da perseguição e foram para lugares que eles não conheciam. Como vocês bem sabem, no contexto da epístola do apóstolo Pedro, os crentes aqui deixaram tudo para trás. Deixaram suas posses, deixaram suas casas, deixaram seus trabalhos. E tudo isso eles fizeram para serem fiéis a Cristo. E chegaram em cidades que eles não conheciam, em lugares perigosos. E a hospitalidade nesses locais era uma necessidade vital para aqueles crentes. Um viajante cristão que chegava em uma cidade estranha, ele enfrentava muitos perigos. Ficar na casa de pagãos era um deles. Ficar na casa de descrentes podia significar acontecer zombarias por causa da fé cristã, insultos, ou ainda tentação moral. Eles poderiam ser tentados naqueles lugares. E se eles fossem a uma hospedaria para se hospedar, a hospedaria da época eram lugares de muita embriaguez e de imoralidade sexual. Era um alívio inestimável saber que, ao chegar em um lugar novo, havia lares onde cristãos habitavam. Casas onde cristãos dispostos a abrir suas portas poderiam receber os irmãos que estavam fugindo
da perseguição. Era comum que esses viajantes, esses crentes que estavam viajando ou até fugindo, tivessem cartas de recomendação, como o apóstolo Paulo fala em 2 aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 1. Essas cartas de recomendação eram um sinal de que aqueles viajantes que estavam chegando e batendo nas portas, nos lares daqueles cristãos, eram irmãos genuínos. Eles tinham cartas das suas igrejas. Mesmo assim, receber esses irmãos que chegavam muitas das vezes sem aviso nenhum, trazia incômodos, interrupções na rotina daquela casa, gastos inesperados, mudanças no conforto no lar. Talvez teriam que dividir um quarto, tirar as crianças de um quarto, trazer para deixar o quarto para aqueles irmãos que estavam ali chegando, que estavam de passagem, que estavam querendo ser acolhidos. Por isso, Pedro acrescenta no versículo 9, sem murmurações. Sejam hospitaleiros uns para com os outros, sem murmurações. Ou seja, não basta apenas abrir a porta. Não basta apenas ser acolhedor. Não basta apenas ter essa boa obra de acolher um irmão que está chegando de uma outra cidade e não conhece nada, e naquele período ali, crentes perseguidos, talvez feridos, não sabemos, e abrir a porta e deixar com que eles pernoitem ali por alguns dias. Não. É preciso abrir o coração. Se abrir somente a porta, haverá murmurações. Mas se você, além de abrir a porta de casa, abrir também o coração, então você fará aquilo não para que o seu nome seja evidenciado, não para que você seja visto como uma pessoa boazinha, não, mas fará aquilo para a glória de Deus. Lembre-se, talvez você esteja, sem saber, hospedando anjos. Como diz lá em Hebreus capítulo 13. Hebreus 13, 2. Vai dizer assim: não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela, alguns, não sabendo, hospedaram anjos. O texto aqui lembra-nos de Gênesis 18 e 19, onde Abraão e Ló receberam viajantes que pareciam homens, mas eram de fato anjos enviados por Deus. No contexto bíblico, a palavra anjo, do grego angelos, significa literalmente mensageiro. Em muitos casos, a palavra angelos se refere a seres espirituais, anjos mesmo, seres imateriais, enviados por Deus, mas também essa palavra anjos pode ser aplicado a homens enviados para cumprir a obra de Deus, especialmente pregadores, missionários, os mensageiros do Evangelho. Então, quando o autor aos Hebreus, ele fala que não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela, não sabendo, hospedaram anjos. Não é que o autor aos Hebreus está falando assim como algumas pessoas creem aí fora, talvez você já tenha ouvido falar sobre isso, que olha, você deve, se alguém bater na sua porta, pedindo talvez uma esmola, um prato de comida, você deve acolher bem essa pessoa, porque talvez seja um anjo. Seja um anjo do céu. Não, não é isso que o autor aos Hebreus está ensinando. O autor aos Hebreus está ensinando aqui que esses anjos
eram os mensageiros do evangelho, os pregadores do evangelho. Muitas pessoas acolheram durante a perseguição, foram hospitaleiros com visitantes que chegaram em sua casa, com irmãos, com crentes que chegaram ali se identificando como cristãos, mas que essas pessoas eram mensageiros de Deus, ou seja, pregadores do evangelho. E não seres sobrenaturais, mas homens de carne e osso como eu e você. Então, nós devemos lembrar sobre essa hospitalidade que nós, como cristãos, devemos ter. Quando nós praticamos a hospitalidade para com irmãos da fé, especialmente aqueles que levam a palavra de Deus, os mensageiros, os anjos mensageiros de Deus, os missionários, pregadores e servos itinerantes, estamos na prática acolhendo os mensageiros de Deus. E isso significa que estamos não hospedando seres espirituais, como eu falei, seres celestiais, invisíveis, não. Mas estamos aqui participando do avanço do reino de Deus ao apoiar esses servos que foram enviados pelo Senhor. É importante você entender aqui que eu não estou aqui dizendo que nós devemos, na nossa casa, sair acolhendo qualquer pessoa que bate na nossa porta. Não é assim. O contexto aqui era uma perseguição. Crentes precisavam ser acolhidos. Eles precisavam ter o apoio de outros irmãos. Mas isso não era feito de qualquer maneira. Além das Escrituras, no século I e no século II, existia o Didaquê. O Didaquê era um manual de prática cristã que era utilizado pela igreja do primeiro século. E lá no Didaquê, nesse manual que tratava de questões práticas da vida cristã, havia uma seção que incluía como receber viajantes e irmãos de fora na sua casa. Naquele tempo havia muitos pregadores que pregavam de forma itinerante e missionários que passavam de cidade em cidade pregando a mensagem do evangelho. Então, os cristãos eram orientados a praticar a hospitalidade. E é isso que o apóstolo Pedro ensina aqui no versículo 9. Mas essa hospitalidade, preste bem atenção, essa hospitalidade cristã não era feita de qualquer maneira. Essa hospitalidade cristã era feita com discernimento. Por exemplo, no Didaquê, dizia que um irmão visitante poderia ficar 1 ou 2 dias, no máximo 3 dias, na sua casa. Se ele quisesse ficar mais tempo ali naquele local, pregando o evangelho e sendo hospedado na casa de algum cristão, e passasse de 3 dias, ele precisava trabalhar. Ele tinha que arrumar um serviço. Ele tinha que fazer alguma coisa para se sustentar naquela região. Para não viver na custa dos irmãos. Um falso missionário seria aquele que explorava a boa vontade das pessoas para tirar proveito próprio. E por que isso era importante? Porque era necessário discernimento. Porque naquela época, assim como hoje, nos nossos dias, havia gente que usava o nome de Cristo como negócio. Pessoas que, em vez de buscar a glória de Deus, buscavam vantagens pessoais. Hospedagem gratuita, dinheiro e influência. A igreja precisava praticar a hospitalidade naquela época, mas não podia ser ingênua. O amor cristão não é cego.
ao fazermos benfeitorias, ao ajudarmos o próximo, ao acolhermos algum irmão com hospitalidade, nós precisamos ter uma certa sagacidade. Uma sagacidade não maldosa, não maligna, mas uma sagacidade, uma visão mais prudente. O amor cristão não é cego, como eu falei. Ele é generoso, mas também é prudente. Na sua casa, que já começamos a ter algumas aplicações, na sua casa, seja generoso, seja bondoso, seja um bom anfitrião na sua casa, seja hospitaleiro. Mas não abra as portas da sua casa sem discernimento. Há pessoas que realmente precisam de ajuda, que precisam ser acolhidas, que precisam de amparo, sustento, de serem consoladas, mas também há oportunistas. Nós falamos isso aqui numa conversa hoje pela manhã, numa conversa informal depois da escola bíblica dominical. Há muitos oportunistas batendo nas portas das igrejas, nas portas dos cristãos. E você, como cristão, precisa ser prudente. Você precisa praticar a bondade. Você precisa praticar a hospitalidade. Você precisa estender a sua mão aos necessitados, mas isso deve ser feito com prudência. Pergunte-se, essa pessoa está buscando ajuda ou está buscando se aproveitar dessa situação? Na igreja, todo cuidado é pouco. Com pessoas que querem aparecer, que querem receber, serem sustentados, pessoas que querem manipular, nós precisamos ter muito cuidado com isso. Em um dos domingos passados, não lembro qual, depois do nosso culto, nós tivemos a comunhão aqui. E ficamos aqui tomando um café, um guaraná, comendo um bolinho. Eu estava ali no bebedouro e apareceu um jovem do nada na porta aqui da igreja. E aí eu fui até ele. Fui conversar com ele. E ele estava com um pacote de biscoitos debaixo do braço. E aí eu falei para ele, que posso ajudar? Ele falou, eu quero comer um negócio. Porque ele viu os irmãos aqui comendo. Eu falei para ele assim, mas você não está com um pacote de biscoito debaixo do braço e comendo? Aí ele falou, não, mas eu quero algo melhor. Eu falei para ele bem assim, aqui é uma reunião particular. Não é para você. Aí ele falou, então me dá um copo d'água. Eu falei, não, um copo de água eu te dou. Fui pegar um copo de água, dei para ele e ele foi embora. Esses são os oportunistas. A igreja precisa tomar cuidado. Da mesma forma, vão fazer assim na sua porta. Vão bater na porta da sua casa. Você, como um cristão, querendo praticar o bem, a bondade, precisa tomar cuidado. Além de ser um oportunista e você alimentar a falta de trabalho, a preguiça de uma pessoa como essa, você pode ser abordado por alguém maléfico ao extremo de poder aplicar um golpe em você. Os dias são maus. O mundo é mau. E você precisa ser prudente. Nós precisamos fazer o que o apóstolo Pedro nos ensina aqui. Precisamos, volte ao versículo 9 novamente, sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmurações. Lembre-se, o apóstolo Pedro está escrevendo uma carta para crentes. Essa carta é voltada para os cristãos, não para os ímpios. Então, quando ele diz, sendo hospitaleiros uns para com os outros, ele está falando dessa hospitalidade do cristão para com o cristão. Nós podemos ser hospitaleiros também com os não crentes. Podemos ser bondosos com os não crentes. Podemos ajudá-los. Mas primeiro nós temos que voltar os nossos olhos
os nossos recursos, a nossa bondade, a nossa hospitalidade para os domésticos da fé. Para aqueles que são da mesma fé. E fazemos isso para sermos prudentes, para não gastarmos os recursos que Deus confiou nas nossas mãos de qualquer maneira. Um verdadeiro servo de Cristo, um visitante que precisa ser acolhido, não explora o rebanho. Ele serve ao rebanho. Ele pode até chegar necessitado, mas ele é impelido pelo Espírito Santo a servir também, a ajudar também. Como irmãos, devemos ter um coração aberto para ajudar, para ser hospitaleiro, mas também uma mente vigilante. Precisamos ser sóbrios. Como Jesus disse, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Em Mateus 10, versículo 16. Pedro, no versículo 9, ele nos lembra que ser hospitaleiro não é apenas abrir a porta da nossa casa, mas abrir o coração, sem murmurações. Se estivermos ajudando um irmão, devemos ajudar de todo o coração, com amor, sem reclamações. Porque lá na frente, pode ser um de nós que necessite receber ajuda, auxílio. E essas murmurações, sem murmurações que o apóstolo Pedro diz, isso quer dizer sem reclamações ocultas. Muitas vezes fazemos um favor por fora, mas por dentro estamos murmurando. Ajudamos, estendemos a mão, mas por dentro nós estamos reclamando. Estamos irritados porque ajudamos alguém. Não. Devemos fazer isso, ajudar aos irmãos sem murmurações. Sem achar que isso é um peso. Essa murmuração não é o amor que glorifica a Deus. O Senhor ama quem serve com alegria, como nós vemos em 2 Coríntios, no capítulo 9, versículo 7. Porém, ao mesmo tempo, a Bíblia, e também nós vimos aqui o Didaquê, nos ensina a ser prudentes. Hospitalidade não é ingenuidade, não é ser ingênuo. Precisamos acolher com amor os que realmente precisam. Mas não devemos sustentar abusos, nem deixar que pessoas usem a bondade cristã como oportunidade para explorar a igreja ou a casa dos irmãos. Foi o que eu fiz aqui quando aquele jovem bateu aqui na porta. Ele queria explorar a bondade da igreja. E eu não deixei. É assim que você precisa fazer. Portanto, sejamos um povo marcado pela generosidade e também pela prudência. Que a nossa hospitalidade não seja um peso, nenhuma ingenuidade, mas um reflexo verdadeiro do amor de Cristo em nós. Um amor alegre, um amor firme, um amor sábio, um amor prudente. São as verdades que nós aprendemos com esse versículo 9. Vamos para o versículo 10 e caminhar na nossa exposição. O versículo 10 vai dizer assim: cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons mordomos da multiforme graça de Deus. Eu coloquei o seguinte tema no ponto 2. Sirva com os dons que Deus lhe deu. Sirva com os dons que Deus lhe deu. Pedro afirma que cada cristão recebeu dons. Algo que Deus lhe concedeu, não para um orgulho pessoal, mas para servir aos outros. Ele usa a imagem do mordomo
Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons mordomos da multiforme graça de Deus. Ele usa essa imagem do mordomo como o servo responsável por administrar os bens do dono da casa. Nenhum de nós é o dono da casa. Tudo que temos, seja habilidade, uma palavra de sabedoria, um talento manual, uma capacidade de ensino, um dom de consolo, ou os bens que nós temos, tudo é graça recebida de Deus. Não merecemos absolutamente nada. Nós não geramos por nós mesmos esses dons. Portanto, não podemos usá-los para a nossa própria glória. Pedro chama os cristãos de mordomos, ou dispenseiros, ou ainda administradores da graça multiforme de Deus. Um mordomo, um dispenseiro, um administrador, não é dono da casa, mas ajuda a cuidar dos bens do Senhor, para que sejam distribuídos conforme a vontade de Deus. O reformador João Calvino, ele dizia o seguinte, abre aspas, Deus não nos deu dons para que os enterremos ou nos orgulhemos deles, mas para que sirvamos ao próximo e para que ele mesmo seja glorificado. Fecha aspas. Um verdadeiro cristão entende que tudo que possui, seja conhecimento, dinheiro, força, influência, saúde, tempo ou habilidades, vem da multiforme graça de Deus. Ou seja, de uma graça que se derrama de muitas formas e cores diferentes e que se adapta a diferentes necessidades do povo de Deus. Pedro nos chama de mordomos, não de donos. O mordomo é aquele que cuida de algo precioso em nome de outro. Isso significa que servir não é apenas fazer coisas certinhas, mas fazê-las com um coração generoso, com graça, com alegria, para que outro seja verdadeiramente abençoado. Isso é ser mordomo. E eu começo aqui a fazer uma pergunta a você. Você já percebeu que tudo o que você tem pertence a Cristo? Você já percebeu isso? Ou você está vivendo sem essa percepção? Você acha que as coisas que você tem são suas realmente? Que a casa que você comprou, o terreno, o apartamento é seu? Você ainda não percebeu que tudo pertence a Cristo? Em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 7, o apóstolo Paulo fala o seguinte, 1 Timóteo 6, 7. Porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Nós nascemos nus. Nós viemos a esse mundo vazios de tudo, dependentes do cuidado de Deus. Tudo que temos, saúde, alimento, abrigo, dons espirituais, vem das mãos de Deus. Somos sustentados não pelo mérito próprio, mas somos sustentados pelas mãos de Deus, pelas mãos do nosso Senhor, pela providência diária do nosso Deus. Essa verdade nos lembra
Não somos donos, somos receptores. Não temos direito nenhum, nem mesmo ao nosso próprio fôlego de vida. Foi Deus quem nos deu o fôlego de vida. Por isso, quando servimos com os dons que Ele nos dá, fazemos apenas o que deveríamos fazer. Essa consciência de que as coisas que nós temos pertencem a Cristo deve nos humilhar, nos afastar do orgulho, da prepotência e nos mover a uma vida de gratidão a Deus. Quando temos essa percepção que tudo que nós temos é providência de Deus, nós começamos a viver com uma ótica que glorifica o Senhor. Vivemos para a glória de Deus. Se nascemos nus e tudo recebemos do próprio Deus, que direito nós temos de reter essas bênçãos? Que direito nós temos de reter os dons que Deus nos concedeu? Ao contrário, nós somos chamados a repartir, nós somos chamados a servir e a glorificar a Deus em tudo que Ele generosamente nos confiou. Então, eu pergunto, como você ousa viver para si mesmo? Como você ousa a reter os dons que Deus te deu e usá-los somente para benefício próprio? Como você pode olhar para os dons que Deus lhe confiou, dons que não lhe pertencem, que são apenas uma mordomia temporária, e usá-los para sua própria glória, para o seu próprio conforto, para a sua própria exaltação? Você nasceu nu e voltará ao pó. Um dia você prestará contas diante de Deus, que lhe deu cada talento, cada dom que você tem. Cada oportunidade, cada minuto, cada segundo será cobrado de você. O que você dirá quando Ele perguntar como administrador que você é, como você administrou os dons que Ele colocou nas suas mãos? Como você responderá ao seu Senhor? Você dirá: usei para a minha fama, usei para o meu prazer, para o meu deleite, usei os dons que o Senhor me concedeu para a minha segurança. Ou você poderá dizer com temor e alegria: usei para ti, Senhor. Ainda que imperfeito, ainda que falho, busquei glorificar ao Senhor com tudo que o Senhor me concedeu. Qual das respostas você dará para o Senhor? Não se engane, nada é seu. Tudo vem de Deus e tudo deve voltar para Deus em glória. Por isso, caia de joelhos, arrependa-se do orgulho, da preguiça, e peça hoje mesmo que Ele quebre e quebrante o seu coração endurecido, para que você seja um servo fiel, um mordomo, um dispenseiro, um administrador humilde, um adorador verdadeiro. Porque, como disse o apóstolo Paulo, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glórias, pois, a ele eternamente. Amém. Não somos donos dos dons. Somos apenas mordomos. O Senhor nos confiou talentos para servir ao corpo de Cristo.
não para alimentar o nosso ego. Quando escondemos ou negligenciamos o que Deus nos deu, não apenas empobrecemos a igreja, porque se Deus deu dons a você, é porque Ele quer te usar. Ele não quer que esse dom seja enterrado, esse talento seja enterrado. Não. Ele quer que você use-o, e use-o muito bem, para a glória do seu Senhor. Mas desonramos aquele que nos confiou esses dons, quando fomos capacitados por Ele, capacitados por Deus para servir, e não fazemos absolutamente nada. A nossa igreja, ela surgiu absolutamente deste pensamento. Eu vi uma necessidade. Não havia igrejas bíblicas nesta região. Muitas denominações. Em cada esquina. Mas nenhuma pregando as Escrituras da forma correta. Eu vendo a necessidade, tendo o dom que Deus me deu, não poderia ficar calado. Não poderia ficar inerte sem fazer nada. Então comecei a plantação dessa igreja na cozinha da minha casa. Depois fomos para a casa da minha mãe. Depois alugamos um salão pequeno. E por fim estamos aqui. Porque eu não negligenciei o dom que Deus me deu. Eu não fiquei parado. Eu coloquei esse dom em prática. Não para a minha glória. Não para o meu próprio benefício pessoal. Mas para a glória de Deus. Para servir outras pessoas. Para servir a igreja. Esse é o uso correto dos dons que Deus nos dá. No fim, quando Cristo voltar e pedir contas, Ele não olhará para quão grande eram nossos dons, mas para como os usamos com fidelidade e amor. Que sejamos encontrados como mordomos bons e fiéis, que serviram generosamente, conscientemente de que tudo vem dele, que tudo é para ele e que tudo voltará para ele, para a sua glória. Vamos para o versículo 11 e a gente vai caminhando para o ponto 3 e o término. Versículo 11 vai dizer o seguinte: se alguém fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e poder para todo sempre. Amém. O ponto 3 eu coloquei o seguinte tema: glorifique a Deus no que fala e no que faz. Glorifique a Deus no que fala e no que faz. Pedro separa os dons em duas categorias gerais: os da palavra e os de serviço. Quem fala deve lembrar que não traz meras opiniões pessoais, não é isso. Mas as palavras de Deus. Logo, deve falar com reverência e responsabilidade. Quem serve deve lembrar que não atua por força, com força própria, mas pelo poder que Deus dá. Logo, devemos servir com dependência. O objetivo final de tudo isso não é nossa reputação, não é a nossa exaltação, mas
que Deus seja glorificado em Cristo. É para isso que servimos. Pedro não está dizendo, falem coisas bonitas, nem trabalhem muito. Não é isso que ele está dizendo. Quando ele diz, se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. E se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá. Ele não está falando para falar coisas bonitas ou para trabalhar muito. Ele está apontando para a raiz, para a origem, para o propósito final de tudo que fazemos. Glorificar a Deus. Esse é o propósito final de tudo que nós fazemos nesta vida. Se você ensina, se você prega, não fale sua própria opinião. A nossa opinião não importa. A minha opinião, a sua opinião, não importa em relação à pregação do Evangelho, ao ensino das Escrituras. O que importa é a palavra de Deus. Fale segundo a palavra de Deus. Isso, falar segundo a palavra de Deus, exige temor. Porque não estamos no púlpito ou no aconselhamento bíblico para brincar de sabedoria humana. Não é isso. Estamos ensinando, pregando, consolando, aconselhando para expor aquilo que Deus mesmo já disse. As Escrituras. Se você serve e administre segundo o poder que Deus dá. Ou seja, não confie no seu talento. Não confie na sua energia, na sua força. Confie e dependa de Deus. Reconheça que qualquer resultado que você obtiver, vem dele. Os resultados vêm de Deus. Os crentes muitas vezes gastam forças no ministério, mas se esquecem de que o ministério não é movido pelo braço humano, mas pelas mãos de Deus. E eu faço uma pergunta a você. Quando você fala, pregando ou aconselhando, ensinando, você está transmitindo a palavra de Deus ou suas próprias ideias? Quando você serve, você confia no seu esforço ou se humilha em oração, buscando o poder de Deus? Em tudo que você faz, você está preocupado com a glória de Deus ou com a sua própria reputação? Essas respostas você responde no seu íntimo, no seu coração. E eu tenho algumas aplicações práticas para meditarmos nessa noite. Primeira aplicação. Antes de falar sobre as Escrituras, estude profundamente a palavra de Deus. Se alguém falar, fale segundo a palavra de Deus. Lembre-se de que Deus o usará, não pela eloquência, não pela retórica, mas pela fidelidade ao texto bíblico. Segunda aplicação. Antes de servir, você quer trabalhar, quer servir, ore. Ore ao Senhor para que Ele fortaleça o seu coração, para que Ele te dê graça, para que você trabalhe para a glória dEle. Terceira aplicação. Examine as suas motivações. Qual é a motivação que você tem para servir? Fuja do desejo de aparecer e cultive um coração que só quer ver a Cristo, que só quer exaltar a Cristo, mesmo que você seja esquecido, mesmo que você desapareça, mesmo que o trabalho não evidencie você, evidencie a Cristo, não faça esse trabalho. Trabalhe para a glória de Deus, não para a sua autopromoção. E a gente vai para a nossa conclusão. No fim das contas, tudo converge para isso. Para que em tudo seja glorificado
por Jesus Cristo. É a parte final do versículo 11. O ministério não é sobre você. Não é sobre a sua igreja ou o seu nome. A obra mais poderosa do cristão é aquela que desaparece atrás da cruz. O que você fala, o que você faz, está elevando a Cristo ou inflamando a você mesmo? Lembre-se, a Ele pertence a glória. Pedro nos chama a uma vida prática, nesses versículos que nós lemos, versículo 9, 10 e 11. Uma vida prática de amor. Um amor que abre as portas, que põe os dons que Deus nos concedeu em movimento e que depende totalmente do poder de Deus. Mas, acima de tudo, ele nos lembra, o apóstolo Pedro nos lembra que essa vida só é possível porque Jesus nos salvou e nos tornou participantes da sua glória. Se você ainda não conhece a Cristo, eu te convido hoje a se arrepender e crer nele. Ele é aquele que serviu. Cristo serviu perfeitamente, que entregou tudo até a morte de cruz. Ele é o exemplo perfeito de servo, o servo sofredor. Ele morreu na cruz para cobrir os nossos pecados e nos trazer para a família de Deus. Venha para ele hoje, arrependa-se, invoque o nome do Senhor para que você seja salvo e descubra que a verdadeira vida é viver não para si mesmo. A verdadeira vida é para viver para a glória de Deus. Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor. Pai bendito, graça te damos pela tua palavra, por esses momentos em que meditamos na Sagrada Escritura, por esses ensinamentos que aprendemos com teu Espírito Santo. Que nós possamos ser hospitaleiros com prudência, ser simples como as pombas, mas prudentes como a serpente. Que possamos ser mordomos fiéis, bons administradores dos dons que o Senhor nos concedeu. E que façamos tudo isso para a glória do teu nome. Que o teu nome seja exaltado através do nosso serviço cristão, das boas obras que praticamos. E que possamos viver para a glória do teu nome. Esse é o nosso pedido, a nossa oração, que te fazemos em nome do seu Filho amado Jesus. Amém.